Fala aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos falar sobre links aqui no CSS. Mas antes, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal. Se inscreva, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com os amigos para conferir as nossas aulas de CSS. Temos uma série de aulas de HTML, um curso completo, HTML do zero para você. Esse CSS também do zero, você vai sair daqui fechando slides, né? Transição de imagens em slide, utilizando o CSS com JavaScript. Aí nós vamos usar um framework bem legal para vocês. Você vai ver lá na aula final, sensacional. Então, segue aqui acompanhando, veja todos os detalhes, né, das nossas aulas. Vamos falar então aqui de estilos de link, né? Os links de estilos aqui via CSS. Vamos então lá. Bom, os links podem ser estilizados com qualquer propriedade CSS. Por exemplo, color, font family, background color e outras. São propriedades de CSS que têm algum efeito nos seus códigos, nos arquivos, né, HTML. Então, o link é um atributo, uma tag, né, de HTML que ela tem uma estilização, um efeito, pode ser feito diversos tipos de efeito utilizando CSS. Aí nós temos esse exemplo aqui, ó, nós temos uma propriedade A, né, que vai fazer efeito, formatar lá a tag A de link, onde ele vai colocar uma cor no link, nesse exemplo aqui. Além disso, os links podem ter estilos diferentes dependendo do estado em que eles estão. Quando, por exemplo, aí os estados, né, os 4 estados do link quando ele é visto, né, quando ele não é visitado, que é o primeiro estado, e aí nós temos aqui o a.link, ele não está visitado, a visited, ou seja, quando o usuário já visitou o link ali, né, quando você clicar, ele vai ter uma cor diferente. A Rove, que é quando o usuário passa o mouse sobre o link, ele faz uma alteração, ele muda, né, e voltando, tirando o mouse, ele volta para a posição normal. Tem o Active, que é aí no momento em que se clica no link, né? E aí ele dá um efeito para quando você clica, tá bom? Então tem esses estados que a gente vai ver lá no nosso primeiro exemplo aqui do Notepad. Vamos lá no nosso Notepad, abrir aqui o nosso Notepad++, e aí nós temos o exemplo aqui. Observe que nós temos um link, né? Esse nosso link aqui, ó, ele não dá em nada porque a gente está fazendo apenas uma parte de teste só para demonstração mesmo, tá bom? Bom, aqui o foco não é nem necessariamente o link, porque isso que você viu lá na nossa aula de HTML, né? Você pode ir lá no curso de HTML e ver tudo sobre link lá em uma aula que a gente fez especial para isso, tá bom? Aqui nós estamos trazendo a formatação para esse link aqui, tá bom? A formatação para então nós temos aqui um a.link, a propriedade CSS, e ela está determinando aqui a cor, né? Red será a cor do link. Aqui nós estamos, no caso aqui é um link não visitado, né? Quando não está visitado. Link visitado. No link visitado, e aí nós temos visited, a cor green, né? Quando visitado, ele terá a cor green. A Rove, a propriedade, .rove, ele vai alterar a cor quando passar o mouse sobre o elemento, ele vai mudar, né? Tirar a cor para o hot pink. E ainda temos aqui um link selecionado, quando você, e aí nós vamos usar o atributo o seletor aqui A de link, active. E aí quando você clicar lá, ele vai, quando estiver no ato do clique, ele vai ficar azul, que é esse efeito que é para acontecer aqui, tá bom? Então aqui nós temos os 4 estados, e aí você pode printar, parar o vídeo, implementar o código e vamos verificar. E você vai testar o resultado, nós vamos ver o resultado deste aqui, tá bom? Que é exatamente esse nosso link. Observe que aqui ele tem uma cor, né? Quando nós passamos o mouse sobre ele, ele altera, viu? Passamos, ele muda de cor. Quando a gente clica, observe que ele mudou. Eu cliquei, ele mudou de cor, tá bem? Então, esses são os efeitos que é para acontecer lá com base no nosso código. Beleza? Você verificou, né? Então, portanto, nosso primeiro exemplo aí, as propriedades, os estados, portanto, no link aí. Beleza? Vamos dar sequência, continuar falando aqui. Decoração. O que é isso? Decoração de texto, a propriedade
text decoration, a gente já viu lá, né? É usada principalmente para remover sublinhados, no caso dos links aqui. E aí nós vamos verificar novamente lá no nosso Notepad++, vamos voltar lá no nosso Notepad, vamos abrir aqui o exemplo em questão, que é o exemplo, esse aqui no caso, né? Deixa eu fechar esse aqui, ok. O exemplo que aqui nós temos o link em questão, né? É um link que também não vai dar em nada. E aqui nesse nosso link em questão, o que que a gente faz? O que que a gente está fazendo aqui? Nós temos um link, né? Ó, quando não clicado, ele vai estar none, ou seja, a decoração ele vai estar sem o sublinhado, tá? Aquele sublinhado aqui embaixo não vai existir. Quando ele for visitado, também a decoração será igual, não terá, tá? Quando você passar o mouse, ele vai ter um underline, ele vai ter uma decoração underline. E quando ele for clicado, também ele terá uma decoração, um underline. Vamos verificar lá o resultado. Observe, você pode parar aqui o vídeo, verificar esse código, tá bom? E lá veremos o resultado que é lá no nosso Google Chrome, que é esse link aqui. Observe, ele aqui, ó, quando a gente passa o mouse, ele aparece o efeito da decoração, tá vendo? O underline é esse código, essa linha embaixo, observe. Quando você clica, ele também carrega o sublinhado. Observe que aí, quando a gente não faz nada, ele fica com a cor normal. Não alteramos nada, a gente deixou uma cor lá para ele. E a gente, o que, que a gente fez aqui, ó? Quando passa o mouse, ele linka a decoração, que é exatamente o que está sendo falado aqui. Observe. O que é que a gente fez aqui, ó? O text decoration, né? Veja bem. Ó, none é quando ele, normalmente o link, quando ele está sem clicar, ele não, né? Quando visita, ele também vai ficar sem a marcação. E aqui, ó, ele vai aparecer quando você clicar e quando você passar o mouse sobre ele vai demonstrar, portanto, ali a decoração padrão dele, que é aquele que a gente viu aqui, ó, tá vendo? Então é isso aqui, ok? Portanto, esse foi o nosso exemplo de decoração, portanto, do CSS, você vendo aqui, tá bom? Dando sequência, falando mais sobre efeitos, né, de CSS, os estilos aqui, vamos ver, falar sobre cor de fundo da página, né, do link no caso. Bom, a propriedade background color, você já viu também, a gente já falou disso lá nesse texto, né, de várias vezes, e aqui ela pode ser também utilizada para decorar, né, para dar um efeito, uma cor de fundo aos seus links. E aí voltamos novamente ao nosso Notepad, vou fechar aqui o exemplo e voltar para o nosso exemplo em questão. Aqui nós temos, por exemplo, o link, né, e aí nós estamos passando aqui os estados do link. Quando você clica, ele vai estar no estado. Quando ele é visitado, ele passa a ter um outro estado. Quando você passa o mouse, ele tem um estado. E aqui, quando você clica nele, ativa, ele também tem outro. Então, o que que acontece? Aqui eu estou dizendo que quando eu tiver com ele normal, o link, ele vai ser impresso normalmente com a cor yellow. Quando eu visitar ele, ele vai mudar. Ele vai ficar com essa cor. Assim que eu passar o mouse, ele vai carregar, né? Ele vai ficar com light green, um verdezinho mais de boa, né? E quando você ativar, clicar, ele vai carregar esse hot pink, tá bom? Vamos verificar o resultado. Aqui seria o código em questão, né? O link que a gente vai estar fazendo o efeito. E aí vamos verificar lá. Portanto, aí observe aqui os links e observe lá o resultado do nosso link em questão aqui na nossa página, né? Observe que aqui, ó, o link, normalmente, quando você não faz nada, observe que todos, ó, ele está numa cor amarela, tá vendo? Quando você passa o mouse, ele ficou o verde, né? E quando você clica, olha, ele ficou pink, né? Hot pink. Então, esse é o efeito que acontece. Esse segundo aqui, observe que esse aqui, ele tem um efeito diferente. A gente clica, ele vai abrir uma nova guia, tá? Porque a gente adicionou lá no código, lá do HTML, se você verificar, vou abrir aqui para você ver. Esse é ele vai abrir na página normal, né? E aqui nós colocamos esse tag blank que ele vai abrir uma nova guia. Mas observe que a formatação ele vai carregar a mesma lá do anterior, tá bem? Então vimos aí como, portanto, adicionar cor de fundo aos nossos links também. Botões de link. Aqui demonstra um exemplo mais avançado, onde combinamos várias propriedades CSS para exibir um link, uma caixa, né, de botão. E aí nós vamos lá no CSS para a gente mostrar para você como que é feito isso novamente, tá bom? Vamos aqui, a mensagem não para de chegar, mas vamos lá.
Bom, aqui em questão é o nosso link, tá? Observe que aqui nós temos um link e aí este é o link, tá? Vai aparecer esse texto lá no negócio e aí nós temos o botão que a gente vai estar criando. E aí nós temos aqui, ó, propriedade, né? O seletor A. E aí nós estamos usando aqui dois estados, né? Do link não visitado e ele já visitado. E aí o que vai acontecer aqui? Quando ele tiver visitado e não visitado, ele terá a cor, essa cor aqui que a gente determinou em hexadecimal. A cor do texto vai ser writer, né? Vai ser branco. A cor do nosso texto lá do link do botão vai ser branco. Aqui nós vamos ter um preenchimento, né? De 2 pixels, né? Nas vertical e horizontal. No caso, em cima e embaixo de 14 pixels. E aqui nós temos o preenchimento nas laterais de 25 pixels. O texto alinhado será centralizado, o alinhamento do texto que vai estar no botão. Aqui nós vamos ter uma decoração none, ou seja, ele não vai ter sublinhado, tá? E aqui nós temos um display inline block, tá bom? Então isso aqui, portanto, é a decoração que a gente vai fazer lá no link que você vai verificar no botão que a gente criou. Quando a gente passar o mouse e quando ele estiver ativo, o que vai acontecer? Ele vai mudar, ele vai carregar para a cor red. Bem, vamos lá? Vamos ver o exemplo efetivamente. É o nosso exemplo aqui 4, né? O exercício 4 aqui da nossa série. Vamos lá para o vídeo. Eu vou fechar isso aqui porque é esse o nosso exemplo em questão. Observe que ele criou aqui o link, né? Um botão. Ele tem um preenchimento, né, nas laterais de 25 e de 14 pixels aqui em cima. E aí ele tem a cor branca e quando a gente clica, observe, quando você visita aqui, ó, ele não vai carregar para nada porque a gente não colocou, mas quando ele tem ele carrega, né? Na verdade a cor lá é vermelha, eu não tinha observado, mas a cor da hexadecimal é vermelho. Vamos mudar aqui só para a gente verificar aqui essa diferença, tá bom? Vamos alterar aqui essa nossa cor. Eu vou colocar aqui um green, né? Vamos botar aqui um green, que vai ficar diferente para a gente ver, para um efeito diferenciado, só para mostrar aqui. Tá, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vai ser uma nova cor, provavelmente. Eu não tenho ideia de que cor é essa, mas vamos atualizar aqui e a gente viu que mudou agora sim. Agora nós temos quando passamos o mouse, eu não tinha atualizado, né? A verdade é que eu não tinha atualizado. Observe quando você passa aqui o mouse, olha o que acontece. Carregou-se o green lá, né? Mouse mudou a cor verde que a gente havia colocado lá. Então, observe que a gente alterou aqui e lá quando você passa o mouse ou clica, ele altera então a cor do link, né? Vamos dar sequência. Falando ainda de CSS, dos efeitos de links, né? Mais exemplos. Aqui nós temos um exemplo que vai demonstrar como adicionar outros estilos aos hiperlinks, né? E aí nós vamos lá no nosso Notepad e nós vamos ver mais exemplos a respeito, né, dessas propriedades. Observe que aqui nós temos, né, alguns links, né? São 5 links, né? São 5 links e aí eles terão aqui, portanto, efeitos, né, com propriedades diferentes. Por exemplo, aqui nós estamos dizendo que o link da classe one, né, ele vai ter aqui, ó, uma cor, né? Quando ele for visitado, ele altera essa cor será alterada. Quando você passar o mouse, também ele carregará uma outra cor diferente. No segundo caso, no segundo link, nós vamos ter aqui, ó, quando visitar ele carrega a cor, acho que todos estão com a mesma cor, observem. E as cores são as mesmas, né? Aqui, nesse caso, quando visitado, ele muda para a segunda cor aqui. Quando você passar o mouse sobre o elemento, ele vai aumentar a fonte em 150%. Aqui no terceiro caso, nós temos uma cor. Você vai observar aqui, ó, a cor. Quando você visitar, ele muda, né, para a segunda cor aqui. E quando você passar o mouse sobre ele, ele vai carregar uma cor de fundo, um background color, né? Essa cor. No quarto caso, nós temos o link, tá carregando uma cor. Quando você visitar, ele muda para essa outra cor, né? Uma inversão da cor. Aqui embaixo,
Quando você passar o mouse, ele vai mudar o estilo da fonte, tá? Ele terá uma nova fonte. Aqui, no quinto exemplo, nós temos uma cor, né? E ele tem uma decoração None, né? Observe que ele não tem o sublinhado nesse caso. Aqui, ele vai, quando você visitar, ele também terá uma nova cor e também continuará sem a decoração. E quando você passar o mouse sobre ele, ele vai ter o link, né? Vai ter o sublinhado embaixo. Então vamos lá, vamos ver o resultado de tudo isso aqui, que é esse exemplo em questão. Observe, aqui nós temos o primeiro. Observe que ele, quando se passa o mouse, ele muda de cor. Observe, passou o mouse, ele muda de cor. Quando você clica, ele muda também ali, né? Não, esses links não têm um destino, na verdade, todos eles. Você observe o segundo caso, que quando ele está aqui, ó, ele carrega o vermelho. Quando eu passo o mouse sobre ele, aumenta a fonte, como a gente disse. No segundo caso, ele muda a cor de fundo, né? A gente viu lá que ele altera a cor de fundo. No segundo caso, ele meio que diminui aqui, ó. Ele dá uma diminuição e altera o estilo da fonte. Aqui, esse caso, ele não está sublinhado. Quando eu passo o mouse, ele a carrega, tá? Então, carrega aí a decoração, que é o sublinhado, tá bem? Esse, portanto, mais uma série de exemplos. Você pode verificar aqui o código, tá? Parar esse código, o vídeo aí, implementar, dá uma parada aqui nessa parte do HTML e verificar e faça aí os testes, brinque com as cores, né? Para deixar aí seus exemplos cada vez mais interessantes, mais incríveis, tá bom? Vamos na sequência, criando caixa de link, um botão. E aí nós vamos ver um exemplo. Fazendo isso, vamos voltar aqui lá no nosso Notepad e abrir aqui o nosso exemplo. Aqui nós temos mais um botão, esse é o nosso link, né? Observe que ele também não vai ter a lugar a um, mas aí nós estamos criando aqui, ó. O link, quando ele for não estiver sido visitado e quando ele for visitado, o que ele vai ter? Ele vai ter a cor de fundo branca, né? Pra gente aqui não vai nem, acho que não vai ficar, não vai criar, nós vamos criar uma borda, né? Então vai ser perceptível por causa da borda, mas aí tudo bem. Cor branca. A cor do texto será preta, tá? Black, né? Ou seja, se a gente não fizesse nada disso aqui, talvez ia continuar, porque o fundo normalmente da cor é branca e a fonte por padrão seria preta. Então, aqui tudo certo. E aí nós estamos criando uma borda. Vamos criar uma borda em 2 pixels de largura da borda, o estilo sólido e a cor da borda será verde, né? Green. E aí nós temos aí o espaçamento, né? O espaçamento superior e inferior em 10 pixels e em 20 pixels nas laterais direita e esquerda. A decoração do texto será none, não terá aquele sublinhado. E aí, display block. E aqui, quando passar o mouse, ele terá a cor black, green, né? E a cor de fonte será branca. Vai ter, então, uma alteração lá no link, tá bom? Vamos ver aqui o resultado desse nosso exemplo, que é esse aqui, observe. Ele tem aqui, então, portanto, a cor branca e o texto branco, e quando a gente passa, ele muda de cor. Tira o link, observe. Então, esse aqui é um efeito que você pode utilizar bem legal, vai ficar muito bacana os seus links, né? Os seus menus lá do seu site, você pode trabalhar, portanto, isso, né? Mudar a fonte, colocar a fonte, fica sensacional, portanto, os seus trabalhos aí, as suas apresentações incrivelmente, trabalhando, deixando os seus links bem bacanas, tá bom? Isso é link CSS, portanto, estilos dos links em CSS, você viu aqui no nosso vídeo, tá bom? Você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa um like, compartilhe com os amigos, fala, eu tô achando lá, achei aqui o canal do professor Antônio Araújo, né? Professor Antônio Filho tá aqui no nosso negócio, professor Antônio Araújo, aqui no link tem uma série de aulas bacanas, uma playlist bacana de aulas de CSS, temos uma série de aulas de HTML, né? São 31 aulas incríveis do zero para você começar a fazer o seu site do zero, você vai aprender tudo sobre HTML, tudo sobre CSS. Temos também uma playlist bem bacana chamada Informática para a Vida. Lá a gente traz uma série de conceitos como o que é Dark Web, Deep Web, processador, dispositivo de entrada e saída, sistema operacional, sistema livre, software proprietário, enfim, uma série de aulas incríveis para você, tá bom? Então, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos e ajude no desenvolvimento do nosso projeto. Valeu!